Bem-vindo ao The Global Conversation. Os dirigentes da União Europeia estão reunidos para debater o orçamento a longo prazo que será gerido pela Comissão Europeia. Esse orçamento inclui o Fundo de Recuperação para fazer face à recessão criada pela pandemia de Covid-19. O nosso convidado é Mário Centeno, presidente do Eurogrupo, que reúne informalmente os ministros das Finanças dos 19 países da zona euro. Senhor Presidente, obrigada por se juntar a nós. Obrigado por me receberem. O senhor demitiu-se do cargo de Ministro das Finanças de Portugal há alguns dias e não se vai candidatar a um segundo mandato como Presidente do Eurogrupo, que será eleito no início de julho. Por que é que não quis manter um papel no combate a esta crise criada pela pandemia? Não é por nenhuma razão política específica. Para mim, como Presidente do Eurogrupo, é apenas o fim de um ciclo, tal como é enquanto Ministro das Finanças de Portugal. Penso que alcançámos muito durante os últimos 2 anos e meio. O que pudemos mostrar em abril deste ano prova que o grupo está bem e muito concentrado no combate à crise. E por isso, foi uma coisa natural. Mas não se deve também ao facto de a reforma da zona euro não estar a avançar muito, de faltar algum poder ao Eurogrupo para produzir resultados mais concretos? Conseguimos muito com a Grécia, com a reforma do Tratado sobre o Mecanismo de Estabilidade Europeu. Aprovámos também, em outubro passado, o embrião do orçamento da zona euro, que constitui agora a base para o mecanismo de resiliência e recuperação proposto pela Comissão Europeia. Penso que provámos efetivamente que o Eurogrupo é muito importante para a Europa e estou muito satisfeito com os resultados que alcançamos. O Eurogrupo aprovou 3 instrumentos de empréstimo no valor de 540 mil milhões de euros para fazer face ao impacto da Covid-19, mas as medidas não suscitaram grande entusiasmo. Há Estados-membros a recorrer a estes instrumentos? Existe um mecanismo de apoio para as empresas com o Banco Europeu de Investimento quase a ser implementado. E tenho quase a certeza de que os 200 mil milhões de euros de garantias do Banco Europeu de Investimento serão plenamente utilizados. Existe um para os trabalhadores, o SURE, e os países já informaram a Comissão Europeia da sua intenção de utilizar estes empréstimos para financiar programas de apoio ao emprego. E depois, a terceira, que é o Mecanismo de Estabilidade Europeu, é mais um apoio às dívidas. O que temos de avaliar nesta fase é que os mercados estão a reagir muito, muito bem a todas as decisões que os países e a União Europeia estão a tomar. Há muita liquidez, não há dificuldades no acesso ao mercado. Mas o Banco Central Europeu aumentou o programa de compra de dívida pública em 600 mil milhões de euros. Está confiante de que os mercados não esperam a turbulência que vem desta parte do globo? A resposta do Banco Central Europeu faz parte da nossa resposta coletiva. Desde o início da crise, os programas do BCE totalizam quase 1,5 bilhão de euros. É uma resposta muito forte e que é muito necessária para evitar a fragmentação. É por isso que tenho dito a todos que a Europa está de volta e que a Europa está de volta com base num verdadeiro plano europeu. Relativamente ao plano de recuperação apresentado pela Comissão Europeia, o senhor afirmou, e passo a citar, deveria haver um enfoque na qualidade das despesas. Mas há um debate acalorado sobre o equilíbrio entre subvenções e empréstimos. No final, o que será possível fazer em termos de convencer os Estados-membros, os famosos frugais e os mais pensionistas? A negociação vai ser dura, isso é certo. Mas existe uma possível base comum para que a negociação possa ocorrer. Vai ser uma mistura de empréstimos e subvenções, com certeza. Esta é, de qualquer modo, a proposta da Comissão. Mas temos de nos concentrar em 2 coisas. Primeiro, existem contingências. Não se trata de financiar despesas passadas, transferências correntes permanentes.
O objetivo é financiar uma mudança estrutural na Europa relacionada com a economia verde e o digital. Isto é muito importante e temos de nos manter concentrados nisso. E a segunda ideia é que não existe uma troika como contingência. Por isso somos mais fortes, porque somos flexíveis e unidos. Estamos no ponto de partida, mas como garantir que dentro de 1 ou 2 anos os países vão manter-se nessas condições nos seus programas nacionais, quando as condições políticas podem mesmo vir a mudar? Haverá eleições? Estou sempre a repetir para que as pessoas se lembrem que tivemos as posições fiscais mais coordenadas de sempre em toda a Europa no momento pré-Covid. Por conseguinte, os compromissos estavam a ser aplicados, eles estavam a ser seguidos. A redução dos riscos foi uma realidade durante os nossos já mais de 5 anos. A coordenação destes planos de relançamento é da competência da Comissão Europeia, mas também estou bastante confiante de que o Eurogrupo continuará a desempenhar um papel muito importante na coordenação das políticas económicas na zona euro. Pensa que em breve, dentro de alguns anos, os Estados-membros vão aceitar ter impostos europeus comuns para pagar a dívida comum? Temos agora uma possibilidade histórica de emissão temporária de dívida comum pela Comissão Europeia, que será evidentemente paga na totalidade num prazo mais longo a ser ainda definido, talvez 20, 30 anos. Faz todo o sentido, de um ponto de vista económico e político, fazer corresponder estas emissões de dívida a recursos próprios. Por conseguinte, temos de trabalhar em conjunto para encontrar estas novas fontes de receitas para a União no seu conjunto. E há uma ideia muito interessante, que é de ligar estes recursos aos pilares do processo de recuperação, ou seja, à digitalização e à economia verde. Portanto, se ligarmos essas duas partes da nossa história, é muito mais fácil torná-la compreensível para os cidadãos europeus. Thank you very much, Mário Centeno, President of the Eurogroup. Thank you, Isabel.